E a Rede Vale Norte hoje faz uma visita ao seu Duílio Guerck, já foi prefeito da cidade de Ibirama, já foi vice-prefeito, professor também, e, é claro, um estudioso da política. E esse é o principal assunto que traz a Rede Vale Norte. Hoje nós estamos aqui na casa da dona Ruth, podemos já começar a entrevista a falar um pouquinho, né, que é a mãe do seu Duílio, né? Isso, isso. Jota, boa tarde a todos os que nos ouvem, né, da Belos Vales, da rede Belos Vales. É um prazer estar aqui, né, poder conversar um pouquinho sobre política, né, a nossa política, a política que conduz os destinos, Uhum. aqui no nosso caso, da nossa cidade, conduz os destinos do nosso estado e da nossa nação, né? Sempre gostei muito de política, né? Tanto que, como você falou, eu fui vice-prefeito. Antes de ter sido vice-prefeito, fui secretário de saúde, depois vice-prefeito, e acabei sucedendo o seu Aires depois como prefeito na gestão 2013-2018. Uhum. Duílio, a gente poderia, falando em política, a gente poderia falar em âmbito municipal, estadual, nacional, mundial, né? Mas vamos falar desta situação que passa Santa Catarina, né? E de Santa Catarina a gente passa para Ibirama, que está passando pela operação Mensageiro, e é o maior escândalo que Ibirama já passou, ou podemos dizer assim, o único até hoje, né? Você como ex-prefeito, homem público, empresário, qual é a visão que você tem dessa operação Mensageiro? Assim, Jota, ó, a nossa cidade, até voltando um pouquinho, há uns meses atrás, eu acompanhando no jornal, né, o jornal Vale do Norte, Uhum. tinha uma reportagem ali sobre Ibirama, cidade pacata, né? E nós, em determinado momento de cidade pacata, nós acordamos, né, perplexos e agitados. Uhum. Né? Quer dizer, dormimos em uma cidade pacata e acordamos perplexos e agitados. Não só Ibirama, né, mas o estado todo. Hoje são 16 prefeitos presos, né? Uhum. E isso assustou todo mundo, né? Assustou também porque Santa Catarina tem essa imagem, né, de um estado trabalhador, de um estado onde as coisas são feitas com seriedade, né, com muito trabalho, né? E, de repente, de uma hora para outra, a gente percebe que Santa Catarina tem também cidades com problemas, né? Com problemas de corrupção, a Uhum. corrupção que é um problema que atinge o Brasil como um todo, não é mundo afora, né? Mas a gente tem acompanhado ultimamente nas mídias que isso é uma doença, né? Um problema sério no nosso Brasil, e que acaba criando dificuldades, né, no desenvolvimento, acaba criando dificuldades na melhoria da qualidade de vida do cidadão, né, ibiramense, catarinense e brasileiro. É, isso é muito ruim, né? Isso é muito ruim porque o cidadão ele faz parte desse ambiente, ele está inserido no ambiente e é o principal ator desse ambiente. Ele é o que mais se beneficia, né, das coisas boas que são feitas pela política, né, Uhum. a nível municipal, estadual e federal. E eu acredito que isso vai acabar afastando um pouco o cidadão, né, desse processo. Eu tenho dito muito que os conselhos instituídos nas cidades, eles têm o papel de trazer o cidadão para participar das decisões e também participar da gestão pública dos recursos, mas é, ele vendo isso, ele se assusta e acaba se afastando cada vez Uhum. mais.
né, porque acaba não acreditando mais de que a gente tenha pessoas sérias, pessoas com éticas, para conduzir os destinos, né, em especial aqui da nossa cidade. Agora, Dori, a gente sabe que esse contrato com a empresa Serrana, né, hoje Versa Engenharia Ambiental Limitada, não é de hoje, né? Inclusive, já existia o recolhimento de lixo na sua gestão. Como é que funcionava esse recolhimento na época? Pronto, na verdade, isso vem da época do primeiro mandato do seu Aires. Uhum. Tá? Então, eu vou fazer, de repente, um breve relato de como é que isso era no ano de 2001, né, que foi o primeiro mandato do seu Aires. O Ministério Público, obrigou o município a resolver o problema dos lixões. Né? Até então, o lixo era depositado ou nas barrancas dos rios, ou então era levado lá para uma localidade no caminho do meio, bem no final do caminho do meio, chamada Caminho Lacral. Né? E ali ele era jogado a céu aberto. Então, em 2001, o Ministério Público ele procurou, pela gestão pública, né, no qual o seu Aires era prefeito, para que se buscasse uma solução para esse problema, porque ele não podia continuar, né? O lixo sendo jogado na barranca do rio, sendo jogado em qualquer canto e a céu aberto ali no caminho lacral. Então o seu Aires acabou indo atrás de recursos, né, foi a Brasília e obteve recursos ali então para implantar um aterro sanitário. Né? Só que os recursos disponíveis na época eles não eram para resolver o problema de uma só cidade. Né? O Ministério do Meio Ambiente ele disponibilizava os recursos caso mais municípios se reunissem em forma de consórcio e resolvessem um problema que a todos era comum na época. Né? Então, o Soares resolveu procurar o município de Lontras, o município de Presidente Nereu e o município de José Boatê. Então, esses 4 municípios, né, junto com Ibirama, formaram um consórcio, né, e a partir desse consórcio, com o recebimento dos recursos do Ministério do Meio Ambiente, foi então implantado o aterro sanitário lá da Serra São Miguel. Tá? Então, estava resolvido parte do problema, né, que era onde depositar o lixo, né, para esses 4 municípios. E, resolvido esse problema, partiu-se então para a questão da coleta do lixo. Tá? E o seu Aires, então, inicialmente, o município fazia essa coleta de forma própria, né, com a estrutura da prefeitura, mas isso acabou não dando certo e ele resolveu então fazer uma licitação. E a partir dessa licitação, ele estabeleceu os critérios da coleta de lixo. Essa licitação foi vencida com acompanhamento do Ministério Público, tudo. Ela foi vencida pela Serrana, que hoje é a Versa. Então, desde 2002, a Serrana faz a coleta do lixo em Ibirama. E junto com o aterro sanitário, junto com a coleta de lixo, se somou também a questão da seleção, né, da coleta seletiva do lixo. Né? Aí foi criado também aquela associação de catadores, que hoje ainda funciona ali junto ao aterro sanitário. Naquela época, eu me lembro muito bem, eu era secretário de saúde naquela época, o seu Aires, com muita preocupação, né, disse, nós precisamos definir um critério para remunerar a Serrana no serviço de coleta de lixo. Né? E ele, de uma forma muito hábil, muito inteligente, eu admiro até hoje, né, saudades do seu Aires, né, eu admiro muito ele, ele disse, não tem muito problema de controle, nós vamos estabelecer um critério para remunerar a empresa. Né? O critério vai ser quilômetro rodado. Então, cada rua tem começo e fim. Né? Então, vamos supor, vamos pegar a rua Duque de Caxias, a rua
qual eu moro, né? A Rua do Caxias, no perímetro urbano, tem 2 quilômetros. Uhum. Então, a serrana vai ser remunerada por 2 quilômetros de coleta de lixo. E assim foi feito o levantamento de todas as ruas do A município. proposta inicial da Serrana seria por peso, então. Por E o peso, seu sim. Aires... Seu Aires não aceitou. Uhum. Ele disse, não, eu não quero por peso, porque fazendo a coleta de lixo por peso, ele teria que ter muito controle. Uhum. Quem é que iria controlar isso, né? A pessoa que vai controlar é confiável? Uhum. Ele disse, não, vai ser por quilômetro rodado. Eu me lembro muito bem que Uma era solução simples, né? bem simples, né? O Trainotti era o secretário de obras na época, né? Ele chamou o Trainotti e disse, Trainotti, você mede a distância de todas as ruas aqui, me traz um relatório e é por esse relatório que a gente vai remunerar. Né? E veja a inteligência do seu Aires, né? Ele disse que o controle dessa coleta de lixo seria feita pelos próprios moradores. Ou seja, caso não fosse recolhido o lixo daquela rua, os moradores já iam se manifestar. Uhum. E ficaria fácil ligar Isso. para a Serrana e dizer, ó, Serrana, você não recolheu o lixo naquela rua, São os mais interessados, né? e não vai receber a quilometragem daquele enquanto você não regularizar, enquanto você não voltar a fazer a coleta de lixo. Né? E esse critério, Jota, só para encerrar, esse critério, então, foi adotado. Eu ia perguntar, seguiu? Seguiu. Né? Eu segui os 2 mandatos dele, né? Uhum. O segundo mandato no qual eu fui vice-prefeito e o terceiro no qual eu fui prefeito. Né? Depois, o mandato do Oswaldo e do Adriano, não sei quais foram os critérios. Eu ia fazer essa próxima pergunta, né? Na sua opinião, a experiência que você tem, o que levou a esse escândalo então de corrupção que a gente vive hoje e, consequentemente, as prisões? Olha, eu acho que o ser humano é um bicho complicado, né? Nós, seres humanos, somos complicados, né? Isso é da essência, né? Uhum. Eu diria que um motivo, né, de ter ocorrido essa grande corrupção, né, esse grande escândalo, né, é a luta pelo poder. Uhum. Né? Muita gente quer se manter no poder, né, e faz de tudo para se manter no poder. Né? Outro motivo que leva a esses escândalos, né? Não só esse, mas a gente vê Brasil afora ali, né? Uhum. Que é um dos 7 pecados capitais, que é a avareza. Né? A necessidade, a vontade de querer enriquecer, né? Esquecendo da ética. Uhum. Né? Eu quero voltar um pouquinho no tempo agora, né, quando o problema estourou, né, todo mundo ficou boquiaberto, pô, mas o Adriano, né? Então, é, esse, essa vontade de se manter no poder, ela faz com que as pessoas acabam esquecendo da ética, né? Uhum. Esquecendo que estão ali para administrar a coisa pública, que não é dele, ele foi eleito, né, para ser gestor durante um período, né? Mas em razão da chamada avareza, Uhum. né, ele acaba esquecendo da ética, acaba esquecendo da responsabilidade, acaba esquecendo, me lembro muito do vereador Aires, né, que fala muito da promessa, né, que é feita quando se assume o mandato de prefeito, né, se acaba esquecendo tudo isso. E tem mais uma coisa, né, que no nosso país está muito presente, que é o sentimento de impunidade. Uhum. Né? A gente vê o caso da Lava Jato, né, agora essa briga grande aí com o Deltan Dallagnol, com o Moro,
onde o Brasil perplexo, né, sabendo que muita gente corrompeu, roubou, desviou recursos e eles estão impunes, né? Impunes com o aval da justiça, né? A justiça alegando que está cumprindo lei, né? Mas a gente sabe que não é bem assim, né? Que ali também tem interesse político. Então, esse sentimento da impunidade, né? A avareza e a luta pelo poder fazem com que as pessoas acabam cometendo esses, eh, esses escândalos, né? Esses escândalos que acabam prejudicando toda uma sociedade, né? O vereador Saulo tem falado muito sobre de que esse dinheiro que foi desviado, né? Não se sabe exatamente o volume desses recursos, mas são recursos que poderiam estar muito bem atendendo a saúde em forma de medicamento, consulta, exame, né? A questão das escolas, agora, recentemente, a questão da segurança nas escolas, né? A pavimentação de ruas, a gente vê aí tantas ruas que precisam ser pavimentadas, né? Então, nós precisamos começar a entender que a sociedade tem que estar mais próxima do gestor. Eu tenho conversado com os amigos e com as pessoas que estão no meu entorno, né, e que a gente precisava, em Ibirama, criar um observatório social de contas públicas, um observatório social de gestão, né, para acompanhar a gestão. Né? E o prefeito que se submeter a isso, ele vai ser um gestor tranquilo, né? Porque as decisões, como por exemplo, você falou antes sobre os critérios para definir o valor a ser pago para a coleta de lixo, né? O seu Aires definiu que era quilômetro rodado, né? E parece que o Adriano agora é por tonelada, né? Quem é que vai controlar quantas toneladas vão ser coletadas, né? E qual o valor que vai ser pago por isso? Então, esse observatório, os conselhos, né, dá mais ênfase aos conselhos, né? A própria sociedade muitas vezes não quer participar dos conselhos, né? Mas é importante, né? Porque a participação ativa da sociedade vai reverter em benefício dela própria, né? Se ela fiscalizar, se ela acompanhar, as pessoas dizem, mas os vereadores estão aí para isso. Não, estão aí também. Mas os vereadores, por exemplo, que são os vereadores da situação, né? Muito dificilmente eles vão se opor às decisões do prefeito, né? Os vereadores da oposição, né? Eles têm muita dificuldade de chegar às informações para poder fazer a fiscalização, né? Agora, os conselhos não, né? Os conselhos eles estão amparados por lei, eles têm direito, livre acesso, né? Livre acesso às informações, e um observatório social de acompanhamento da gestão pública, nossa, seria o melhor dos mundos para a gestão pública, né? No caso específico de Ibirama.